Olá, eu sou a senhorita minimalista e hoje nós vamos falar sobre as 7 perguntas do Destralhe. Então, se você acha que esse conteúdo pode ser relevante para uma pessoa que você conheça, para um amigo, para um colega, para um familiar, pode encaminhar essa live para essas pessoas, assim como eu vou fazer agora. E agora que já enviei essa live para as pessoas, você também pode fazer o mesmo. Vamos falar sobre as perguntas do Destralhe. São 7 perguntas que a gente usa nesse processo para poder selecionar os objetos, para saber se eles são realmente importantes para nós e se são coisas que amamos de verdade. Primeira pergunta que a gente faz no processo de Destralhe é se você usa com frequência. Você vai se perguntar: eu uso com frequência? Esse objeto que eu quero destralhar, ele faz parte do meu dia a dia? Todos os dias eu tenho acesso a ele? Todos os dias, de alguma forma, eu interajo com ele? Então é importante você saber se o objeto que você quer destralhar faz parte do seu dia a dia, se você usa com frequência. Se for algo que está só guardado na sua gaveta, no seu armário, em algum local, isso quer dizer que a sua resposta é não. Você não usa com tanta frequência quanto você acha. É importante você fazer essa avaliação dos seus objetos na hora de destralhar. A segunda pergunta do nosso processo é se esse objeto torna a minha vida mais fácil. O objeto que você possui, ele torna a sua vida mais fácil? É algo que você não vive sem no seu dia a dia? Por exemplo, eu tenho uma máquina de café e o meu dia a dia é muito mais rápido, muito mais prático por causa dela. Então é um objeto que responde a primeira pergunta, por exemplo, eu realmente uso ele, ele realmente torna a minha vida mais fácil, economiza o meu tempo. Então é importante você se questionar, fazer essas perguntas e se questionar se realmente essas coisas são úteis para você, se realmente elas são imprescindíveis na sua vida. Terceira pergunta do Destralhe é se o objeto economiza o meu tempo. Então ele tem tudo a ver com aquela primeira questão. Se você usa com frequência, algo que economiza o seu tempo também, alguma coisa que você quer manter. Por exemplo, se eu posso esquentar água de manhã numa chaleira que vai esquentar em menos de 5 minutos, mais rápido até, às vezes, do que um fogão esquentaria a sua água para o café. O que economiza o seu tempo? A chaleira? Então, se você gosta desse objeto, mantenha. Ele é funcional para você. A gente tem que ter em casa coisas que realmente vão fazer diferença no nosso dia a dia, né? Por exemplo, a máquina de café, como eu falei anteriormente, também é um objeto que economiza o meu tempo. Porque ao invés de esquentar água, esperar esperar o café ficar pronto, eu posso ir lá e colocar uma cápsula e fazer a bebida que eu quero rapidamente. Então pensa nisso na hora que você estiver destralhando. A pergunta de número 4 é se o objeto tem múltiplas funções. Um objeto que tem múltiplas funções, ele quebra o seu galho de várias formas. Por exemplo, ao invés de você ter um espremedor de suco e um liquidificador, porque você não tem um objeto que tem
mais de uma função. Talvez o objeto seja um liquidificador, um cortador e um espremedor, tudo em um. Então, ao invés de você ter várias coisas que têm outras funções, você pode ter tudo em um. Por exemplo, um multiprocessador de alimentos. Ele faz várias coisas. Ao invés de você ter cada coisa, cada função que existe nesse multiprocessador, ao invés de você ter um objeto diferente para cada função, você tem tudo em um. Outra pergunta, se o objeto é bonito. Se o que você tem é bonito. Aí é uma questão mais subjetiva, né? Porque o que eu acho bonito pode ser que você não ache bonito. Então depende de como a pessoa vê aquilo. Já teve situações que as pessoas mandaram mensagem para mim falando: ah, mas tem esse objeto na casa da minha mãe e eu acho que ele é feio, eu não queria que ela continuasse com ele. Mas aí depende do que ela quer para casa dela, né? Do que ela quer para a vida dela. Então é uma coisa que você não pode interferir. Mas se na sua autoavaliação você achar que o objeto não é bonito, aí você pode pensar no que você quer fazer com ele. Se você quer destralhar, doar ou dar de presente para alguém. É uma decisão que você vai tomar. Uma outra pergunta é se o objeto é insubstituível. Por exemplo, é algo que pertenceu à sua família? É algo que você não pode doar ou dar de presente para alguém? Que vai fazer falta mesmo se você destralhar? Às vezes a gente tem coisas que têm uma energia e uma emoção tão grandes que a gente não pode se desfazer daquilo. É realmente uma coisa que você quer manter na sua vida, é insubstituível. Por exemplo, eu tenho um item de coleção. Se eu destralhar, eu vou ter facilidade para encontrar esse item novamente para vender? É uma pergunta que é importante você fazer. Aí você tem certeza se você quer destralhar mesmo. Porque nesse processo, se ocorrer de você destralhar algo que você gostava muito e se arrepender depois, e não poder reaver aquilo, você vai ter que lidar com essa dor de ter destralhado, de ter mandado aquilo embora. Por isso que é importante fazer as perguntas e ter certeza na hora de destralhar os seus objetos, para que isso não aconteça, para que você não tenha dúvidas. Claro, a gente tem a caixa da dúvida, a gente tem dúvidas às vezes, mesmo usando essa técnica. Por isso, além da técnica da caixa da dúvida, a gente usa as perguntas também para realmente se desfazer daquilo que naquele momento não é importante para nós de verdade. Uma outra pergunta é se o objeto faz parte da família. Às vezes a gente tem coisas em casa que fizeram parte de outras gerações da nossa família. Eu lembro que quando eu morava na casa, quando eu morava, hoje eu moro no apartamento, mas quando eu morava na minha casa, tinha um objeto lá que era muito importante para minha avó, por exemplo. E eu vi aquilo passar de várias gerações da minha família, sabe? Porque era uma coisa importante para ela, ela acabou passando isso para outras pessoas e mantendo. Então, aquilo foi passando de geração em geração. Às vezes, tem pessoas também. Boa noite, Sônia.
Tem pessoas que, esse vestido de casamento a minha avó usou no casamento dela, ou a minha mãe usou no casamento dela, eu vou usar no meu casamento. Tem coisas assim também que passam de geração em geração. Então é algo que é importante você se questionar também para, como eu falei anteriormente, não ter arrependimentos no seu processo. Outra pergunta, e é a última pergunta das nossas 7 perguntas do Destralhe, é se você realmente ama aquele objeto. Então, quando você for destralhar, você vai pegar esse objeto na sua mão e você vai. Boa noite, Lúcia. Você vai pegar esse objeto e você vai sentir como você reage a ele, que emoção ele te desperta. Você vai sentir esse objeto para poder destralhar. Porque você precisa ter certeza do que você está fazendo antes de destralhar qualquer coisa. Por isso que a gente tem, como eu falei na outra live da caixa sobre as caixas, a gente tem a caixa da dúvida. Você coloca o objeto lá. Se você não tem certeza de que quer destralhar, você coloca o seu objeto lá, deixa por alguns dias e, se realmente não fazer falta para você, você destralha. Mesma coisa as perguntas. A gente responde essas perguntas, a gente sente a energia de cada objeto que pretende destralhar, de cada objeto que tiver na gaveta, no armário, onde tiver esse objeto, para você poder realmente fazer o seu processo da maneira correta. E se, como eu falei anteriormente, surgir algum arrependimento por ter destralhado algo, você lida com isso. É uma coisa que naquele momento era importante para você destralhar. Naquele momento você decidiu destralhar esse objeto, então respeite sua decisão e como você se sentiu naquela ocasião e siga em frente. E tá tudo bem. Se você puder, você repõe esse objeto por outro. Se você não puder, você lida com isso e segue em frente. Porque são objetos. Por mais que eu queria ter guardado aquilo, eu queria ter aquilo na minha casa, por mais que você se sinta assim, aquela memória continua em você, aqueles sentimentos continuam em você, não estão nos objetos. Então, por isso que é importante você lidar bem com as suas escolhas, independente de quais sejam, se forem boas ou não. Vamos falar mais um pouco sobre as perguntas do Destralha, resumindo. A primeira pergunta é se você usa com frequência, se esse objeto realmente faz parte do seu dia a dia, se ele está ali sempre à sua disposição, à vista, assim, tipo, é uma coisa que se eu procurar eu vou achar rapidamente. Então, é algo que você precisa manter na sua casa mesmo. E se a resposta for não, vocês já sabem. A Lúcia tem uma pergunta. Uma curiosidade, a sua casa é completamente minimalista? A Dani nunca sente a necessidade de se apegar a objetos? A minha casa, ela tem as coisas que eu gosto. Ela não é minimalista assim no sentido de ter. Eu só tenho uma. Por exemplo, só tenho um livro. Não, eu tenho vários livros porque eu gosto de livros. E essa coisa do apego que você falou, eu tenho um arrependimento de destralhe. Porque teve uma vez que eu tava num relacionamento e a, a pessoa. Não que ela tenha me convencido, mas ela me impulsionou a destralhar algumas coisas que talvez eu não tivesse destralhado, que eram umas lembranças, sabe? Que pertenciam à minha mãe. E aí eu acabei
me desfazendo daquilo. Eu tenho poucas coisas. Eu não tenho. Eu vou mostrar minha casa pra vocês depois. Mas às vezes eu penso que eu não deveria ter feito isso, porque por mais que a minha mãe não esteja aqui, né? Por mais que ela tenha falecido, eram coisas que eram importantes pra ela, né? Eram lembranças importantes pra ela. Então, eu às vezes me questiono sobre isso, sobre essa minha decisão naquele momento. Então, por isso que eu falo pra vocês que se tiverem algum arrependimento, vocês precisam lidar com ele. Assim como eu lido com o meu. Eu respondi a sua pergunta, Lúcia. Acho que eu tava falando das outras perguntas, né? Do Destralhe, tipo. A Sônia. Isso que comecei a fazer me deixou muito mais leve. Estava guardando uma jaqueta do meu pai, pesadíssima. E ao deixar que ela se fosse, foi muito forte, mas o sentimento de leveza foi maior. É. Legal, muito bem. A Lúcia. Muito obrigada pela sua partilha e sinceridade. Espero não ter sido intrusiva e se tiver sido, peço imensas desculpas. Não, não, tudo bem. Eu tô aqui pra vocês me fazerem perguntas também. E sim, essa questão desse meu arrependimento, eu nunca tinha falado sobre isso. É por isso que é tão importante pra mim falar pra vocês que vocês precisam ter certeza na hora de estralhar. De realmente por sua vontade também, né? Não pelo que os outros pensam, né? Que foi o que aconteceu ali naquele momento comigo. Eu fui um pouco pela cabeça dos outros. E isso não acontece mais. Ainda bem. Que a gente vai aprendendo com essas lições, né? E é uma questão individual também o processo de estralhe, né? De vocês cuidarem dos seus objetos, das suas coisas. Então, não deixe ninguém interferir no seu processo. Sei que às vezes tem filho que quer ajudar a mãe a destralhar, mas é importante que a outra pessoa também esteja disposta, né? E que vocês tenham certeza mesmo do que vocês querem fazer. Isso que é importante vocês saberem também. A outra pergunta do nosso resumo aqui é se esse objeto torna a sua vida mais fácil. É um objeto que é prático e fácil no meu dia a dia, é um objeto que ele vai economizar meu tempo, ele me faz economizar dinheiro também. Tudo aquilo que te ajuda a economizar alguma coisa, tempo, dinheiro, saúde, saúde mental, tipo, vai te poupar de alguma coisa, tudo aquilo que vai economizar e poupar alguma coisa na sua vida, vale a pena. Então, uma pergunta interessante também do processo de estralhe. Se o objeto economiza o seu tempo também. Por exemplo, falei da minha mãe, né? Ela tinha uma máquina de suco, eu sempre conto essa história. É que é muito emblemática, assim, pra mim. Ela tinha uma máquina de suco, daquelas da Polishop, que você comprava e era uma máquina enorme, né? Aquilo ali não ia economizar o nosso tempo no dia a dia. Não ia ah, ser muito prático, sabe? Não era prático. Então, é importante vocês também, na hora de comprar objetos, pensar na praticidade deles, se vocês realmente vão usar. A gente pode falar numa próxima live também sobre compras, né? Processo de compra, das perguntas que você faz na hora que você vai comprar alguma coisa. Então, se vocês quiserem mais informações sobre isso, podem colocar aí nos comentários. Eu quero que posso fazer uma live pra gente falar sobre isso, sobre compras, como fazer as suas compras de forma consciente. Uma outra pergunta
que a gente falou é se o objeto é bonito. Isso é uma questão muito individual, muito particular de cada um. Então depende do que você acha bonito. Às vezes você acha uma coisa bonita e eu não. E é importante também, como falei antes, que é o que é bonito para você, não o que é bonito para o outro. Às vezes a gente está numa casa, eu moro sozinha, mas, por exemplo, se você tiver em família, eu quero guardar isso daqui, eu acho bonito e é importante para mim. Aí uma outra pessoa que mora na sua casa, não, isso daqui não é bonito, eu não vou colocar isso daqui no rack, eu não vou colocar isso daqui na estante. Ah, é uma questão de ter um entendimento entre as pessoas para que o outro não interfira tanto naquilo que você acha que é bonito, que é importante para você, sabe? Às vezes pode parecer fácil para mim falar porque eu moro sozinho, não tem ninguém para me falar que eu não devo colocar tal coisa em tal lugar. Mas se eu morasse com alguém também, isso também seria uma forma de lidar com a situação. Eu lidaria dessa forma, mas aí depende de quem você é, depende da sua família, depende do seu do seu do seu ambiente ali. Lúcia, tenho aprendido muito consigo e com o grupo que criou, mas infelizmente, tal como lhe expliquei, só vou poder ficar mais um tempo porque em Portugal já é mais de meia-noite e terei que sair. Tudo bem, Lúcia, foi um prazer receber você aqui. O resto de boa noite, muito obrigada pela diferença que está a fazer na minha vida e na leveza que vem me trazido. Fico feliz, Lúcia. Muito obrigada a você pela participação e pelas perguntas. Foram muito importantes e pertinentes. Umas outras perguntas do processo de Distrale, do nosso resumo aqui. Se o objeto faz parte da família. Se é algum objeto que passa de geração em geração, que é importante para a família. Tem o relógio aqui, esse relógio aqui era do meu avô, agora passou pro meu pai, agora tá comigo. Então tem coisas. Um beijo, Lúcia. Tem coisas que a gente deve manter, porque são importantes para nossa família, são importantes dentro ali do nosso contexto familiar. E a última pergunta, se eu realmente amo isso. Se você realmente ama algo na sua vida, você deve manter. Como a Lúcia me perguntou anteriormente sobre a minha casa, se é uma casa minimalista. É uma casa que tem as coisas que eu gosto, tem as coisas que eu acho que são importantes no meu dia a dia. Eu não gosto de ter muita coisa no meu ambiente me distraindo, mas também não é uma casa vazia, é uma casa que tem aquilo que é importante para mim, que eu gosto. E, por exemplo, eu gosto de livros. Sempre que eu vou passear, eu vou numa livraria ou numa feira de livros. Eu gosto de olhar livros também pela internet. Às vezes eu baixo eles. Então, livros são coisas que sempre foram importantes para mim. São ferramentas que eu aprendi a usar, porque às vezes não, dependendo do livro, não basta você ter o livro em casa sem aplicar as coisas que você lê. E isso é importante para mim, que eu realmente amo. E assim, às vezes eu vejo no grupo, né? A gente tá falando bastante grupo que as pessoas que entram nesse grupo, elas entram a partir do combo Guia Rápido para o Destralhe, que está no link da bio, que é uma coletânea de desafios, oficinas
e livros digitais, e aí as pessoas entram a partir do guia rápido no grupo, bora destralhar. Às vezes eu abro também aqui nos stories o link desse grupo. E eu vejo que às vezes as pessoas têm muita culpa. Eu fiz um vídeo outro dia sobre a culpa na hora de destralhar, né? Elas sentem um pouco de culpa às vezes na hora de deixar alguma tarefa para trás em determinado dia. E isso acontece com todo mundo. Às vezes a gente acaba não fazendo o que gostaria de ter feito aquele dia e no dia seguinte, no outro dia, você ainda tem tempo para fazer. Enquanto você está aqui, você ainda pode fazer alguma coisa. Então não é algo que, eu não vou conseguir ficar bem comigo mesma se eu não fizer isso. Eu acho que se você não se você não se cobra tanto, as coisas fluem mais. A Sônia, muito obrigada por compartilhar informações sobre destralhar. Foi muito importante no momento em que estou recomeçando uma nova fase da vida. Ah, Sônia, que bom, eu fico feliz. E o seu nome é o mesmo nome da minha mãe. Minha mãe se chamava Sônia também. Então, vocês têm alguma dúvida? A nossa live de hoje foi sobre as 7 perguntas do Destrale. São perguntas que a gente faz no momento em que você começa o seu processo. E como você começa o seu processo, você tira os objetos de onde estiverem. Pode ser numa gaveta, pode ser num armário, pode ser em algum espaço de armazenamento que você tenha na sua casa. E você tem uma visão geral deles ali, de todos os objetos. Tira tudo aquilo ali da gaveta ou do armário, de onde for. Tem uma visão geral deles. Faça perguntas e use a técnica das caixas para que você possa categorizar aquilo que você quer destralhar e aquilo que você quer manter, ou doar, ou dar de presente. Que está na live disponível lá no YouTube. Sobre a técnica das caixas. Vou deixar o link do YouTube nos stories. O link para que você possa entrar no grupo e aproveitar o combo do Guia Rápido para o Destralhe está no link da bio. E se alguém tiver alguma dúvida, tiver começando o seu processo de destralhe, pode mandar mensagem para mim também, porque eu vou responder, eu sempre respondo todo mundo que me manda mensagem. E é bem legal participar desse processo com vocês. A Sônia, fico muito feliz por ter o mesmo nome de alguém importante em sua vida. Sim, Sônia, você tem o nome de uma pessoa muito importante na minha vida. E que foi a partir desse momento em que ela faleceu que eu comecei a me tornar uma pessoa com mais consciência das coisas. Porque antes eu não me importava tanto. Não me importava tanto comigo quanto com o meu ambiente. Então, quando você acaba ficando sozinho, você começa a pensar melhor sobre as coisas, né? E aprender as coisas. Lene. Lene, adoro destralhar, sinto-me leve. É isso aí, destralhe faz a gente se sentir mais leve. Quando você destralha e arruma o seu ambiente, tudo fica mais leve e fluido na sua vida. Porque a gente está mexendo com energia também. Nossa casa tem energia. A nossa casa, ela é um reflexo do que a gente sente também. Então, tudo tem a ver, tudo tem uma conexão. E a Sônia, exatamente. Sônia, obrigado, um grande abraço para você também. Minimalistas, um grande abraço para vocês. Como eu falei, se vocês comentarem aqui, eu quero, posso fazer uma live também sobre consciência na hora de consumir. Consumo consciente, compras conscientes. Então vejo vocês na próxima live.
Um abraço e uma ótima semana para todos.